A semana do Corinthians termina com boas notícias, mas nem todas as notícias são as melhores. Antes da gente falar sobre tudo isso, prazer, eu sou Bianca Molina, caso tu sejas novo ou nova por aqui, eu sou jornalista, sou repórter, setorista do Corinthians. Não repara, o canal tá só começando e estamos já em meio a obras, então por isso o cenário tem mudado, já já tudo vai estar bem bonitinho e organizado. Caso tu gostes desse vídeo no final dele, deixa teu like, é só apertar o botão do joinha, te inscreve no canal e envia para alguém que ajuda bastante. Bom, nesse sábado amanhã, não sei se você está vendo esse vídeo na sexta ou justamente no sábado, o Corinthians encerra a preparação para o clássico de domingo, 6h30 da tarde, encara o Palmeiras na Neoquímica Arena. E no treino da sexta-feira, no caso da antevéspera, boas notícias para o torcedor do Corinthians, mas não exatamente pensando no clássico. Isso porque Yuri Alberto e Martinez começaram a fazer o trabalho de transição e a participar de forma parcial das atividades com o restante do grupo. Aí essa notícia a gente tem duas formas de enxergar. A primeira é que os dois avançaram no processo de recuperação. O Yuri pós-cirurgia para correção de uma hérnia inguinal e o Martinez pós-procedimento cirúrgico para correção de uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda. Então eles estão se aproximando de um retorno aos gramados. O jeito mais negativo, digamos assim, é que eles ainda não estão trabalhando sem restrições, o que significa que no domingo, por exemplo, é impensável o Dorival poder contar com eles. Mas uma data FIFA está chegando, o que significa que eles vão ter ainda um tempo maior para trabalhar com bola e trabalhar com grupo e avançar na recuperação para daí sim, no dia 10 de setembro, logo após a data FIFA, ficarem à disposição para um jogo super decisivo por enquanto. O jogo mais decisivo do segundo semestre, que é a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E isso ajuda a explicar o fato do Martinez, por exemplo, mesmo ainda não tendo se recuperado, ter sido convocado para a seleção da Venezuela, porque de fato eles já acreditam que vão poder utilizar o jogador nessas próximas 2 semanas. Se vai jogar na seleção, vai jogar também para ajudar o Corinthians no mata-mata da Copa do Brasil. O Mateuzinho, ele passou por exames. Eu não sei se vocês viram, nós demos de manhã a informação nos canais da TNT Esportes. O Mateuzinho deixou o campo no jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada com dores no posterior da coxa direita. E aí já se acendeu um alerta, né? Putz, será que o Corinthians vai ter mais uma lesão em meio a esse momento decisivo aí da temporada? Os exames, os resultados saíram hoje, sexta-feira. De manhã a gente já sabia, não apontou lesão, só mesmo um edema e uma sobrecarga no posterior da coxa direita. Super positivo, pensando no decorrer da temporada, especialmente nesse jogo de volta contra o Atlético Paranaense. E para o jogo contra o Palmeiras, fica uma dúvida. Vale a pena correr o risco de usar o Mateuzinho e de repente estourar o jogador? Ou se entende que por ter até uma data FIFA e um período um pouquinho maior até o jogo contra o Atlético Paranaense, compensa ir com o Mateuzinho mesmo sem estar 100%? Eu não sei, a gente ainda não sabe muito porque o último treino do Dorival vai acontecer nesse sábado, né? Então na véspera do jogo, mas se eu pudesse arriscar um palpite, eu diria que o Mateuzinho tá fora. Aí a gente volta naquele assunto que já foi pauta por aqui. Além do Mateuzinho estar num ótimo momento na temporada, é titular absoluto, tem números muito bons, inclusive ofensivamente falando, ele tem hoje um reserva imediato que não convence a torcida, e mais do que não convence, que passa uma insegurança, uma desconfiança para o torcedor. Então, não é só o fato de não contar com o Mateuzinho, é o que o Dorival vai fazer sem o Mateuzinho. A gente até pode pensar numa mudança de esquema tático, de repente, um Corinthians com 3 zagueiros, e aí usaria quem ali pela direita? Né? Não liberaria o Félix Torres, imagino eu. Então, de repente, um Romero, um Vitinho, por que não? Mantém o Andileri, né? Mesmo como mudante de esquema, ali um Kaká, André Ramalho, Gustavo Henrique, Ranielli Charles, Ranielli Maicon, Romero ou Vitinho, Garro, Andileri, Memphis Depay e Guinegão. Acho que é uma possibilidade. Mas são só chutes, né? Ou o Dorival pode fazer o simples, que é substituir o Mateuzinho pelo Félix Torres e aí manter a linha de 4 ali defensiva. Sobre Memphis, ele atuou 15 minutos contra o Atlético Paranaense, está treinando normalmente, imagino que vá ser titular contra o Palmeiras no domingo, fazendo dupla de ataque com o Guinegão que vai muito bem, obrigado, 3 gols em 3 jogos, imagina, mete uma caixa contra o Palmeiras, o guri que já tá com moral, aí vai ficar elevadíssima.
O Memphis que foi convocado nessa sexta-feira para mais um período de data FIFA com a seleção da Holanda. Vocês devem lembrar, quando ele chegou no Corinthians, esse era o principal objetivo dele, voltar a ser lembrado, né? E aconteceu, ele tem sido figurinha confirmada aí nas convocações. 2 jogos importantes para a Holanda, de eliminatórias para a Copa do Mundo. O segundo deles no dia 7. Então não chega a atrapalhar, porque o Corinthians joga dia 10. É uma viagem mais desgastante em relação aos outros convocados, mas dá para fazer e ele pode totalmente ficar à disposição para o jogo contra o Atlético Paranaense. Sobre a informação que eu imagino que vai pintar aqui nos comentários, o Memphis foi sim procurado pelo Pachuca, o Corinthians não foi procurado nem para uma conversa de informações, nem uma sondagem, nem uma proposta. O Memphis foi através do staff dele e o staff dele repassou ao Pachuca que o Memphis não tem interesse de sair. Isso significa que o Pachuca vai desistir da contratação? Não, mas a janela está fechando, né? Na próxima segunda-feira fecha a janela de transferências. Inclusive, uma coisa importante, o Corinthians, por enquanto, às vésperas desse fechamento de janela, não se livrou do transfer ban. E é quando eu abro o vídeo falando que tem notícias boas, mas que nem todas são as melhores, eu tô falando desse impeditivo que o Corinthians ainda tem. Ainda falando sobre as boas notícias em relação ao departamento médico, o lateral Hugo, que também fez uma cirurgia para correção de hérnia inguinal, ele já está liberado, cumpriu ali o processo de transição física, fica à disposição. A gente pode até imaginar ele domingo no banco de reservas, já que o Corinthians não tem o Matheus Bidu, cumpre suspensão automática, né? Levou cartão amarelo contra o Vasco. Andileri deve ser o titular e aí o Hugo voltando a ficar à disposição depois de um pouco mais de um mês. Então eu consigo imaginar mais ou menos um time com o Hugo Souza no gol, se a gente for pensar numa linha de 4, Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique e Andileri, aí Raniel e Maicon, eu acho que iria Bidon, Garro, Memphis e Guinegão, Kaique começando no banco se o Memphis tiver plenas condições de começar como titular. Aí se a gente muda o esquema, seria um Hugo Souza, Kaká, André Ramalho, Gustavo Henrique, Raniel, Charles ou Raniel e Maicon, daí as duas opções, né? Romero, Vitinho, Garro, Andileri, Memphis e Guinegão. Chutei, né? Dorival vai fazer isso? Não imagino que vai fazer isso, mas são possibilidades, ó. E o Corinthians tenta terminar o ano em relação ao Palmeiras com uma superioridade incrível, né? Para um recorte das últimas temporadas, especialmente para a era Abel Ferreira. Isso porque a gente já teve 6 clássicos entre Corinthians e Palmeiras nessa temporada. O Corinthians venceu 3, empatou 2, só perdeu 1, tá? Vai pro 7º, tentando buscar uma 4ª vitória. E sabe quando foi a última vez que o Corinthians, num mesmo ano, venceu o Palmeiras 4 vezes? Foi em 2000, ou seja, 25 anos atrás. Massa demais, né? Esse é o melhor momento do Corinthians em termos de rivalidade desde que o Abel Ferreira chegou ao time. Então, e conseguiu um feito que não se consegue há 2 décadas e meia, pô, da hora demais. E aí, vocês têm palpite pro jogo? Vamos falar mais um pouquinho sobre esse Corinthians e Palmeiras. Até vou trazer algumas coisas sobre o Palmeiras no vídeo desse sábado. Mas se quiserem, já deixem um placar por aqui. Não esquece, chegou até aqui, não te inscreveu no canal ainda? Te inscreve, deixa uma joinha. Aperta o botão do joinha se tiveres gostado. E se tiver gostado muito, manda pra alguém. Volto em breve. Tchau, tchau.